Olá, tudo bem? Dá só uma olhada. Digamos que você acabou de terminar um projeto. Eu separei um projeto aqui, olha. Faz de conta que eu consegui terminar esse projeto aqui, todas as folhas, tudo configurado, tudo certo. Maravilha, projeto concluído, entregue. Hora de começar um novo projeto. Você vem aqui, File, New, novo projeto, inicia. Ok, um novo projeto, escolhe a unidade de medida e você vai começar então a desenhar na vista de piso, nível 1, e você começa a desenhar as paredes. Eu vou desenhar uma parede aqui, parede wall 1 básica, e eu não tenho nenhum outro tipo de parede configurada. Porém, no projeto anterior, que eu acabei de terminar, eu tenho uma série de paredes criadas e que deram bastante trabalho para serem criadas, algumas de alvenaria, outras de drywall, bastante material aqui, variações de parede. E não só isso, eu tenho muitos outros elementos que foram configurados para esse projeto, mas que agora nesse novo projeto terão que ser totalmente configurados novamente. Então, há algumas soluções para isso. A primeira delas é você fazer a importação de tipos e de elementos não físicos do outro projeto. Ou seja, você com o projeto novo aberto, veja, estou com o projeto novo aberto e o projeto que já possui todas as informações que eu desejo. Com o projeto novo aberto, eu vou até a aba Manage ou Gerenciar e venho aqui transferir padrões de projeto, Transfer Project Standards na versão em inglês ou transferir padrões de projeto. Clicando aqui, ele vai me dizer, olha, você deseja copiar esses itens a partir de qual arquivo? O meu está aqui, ó, gera template 2020, né? O nome daquele meu outro arquivo, ó, é o nome do outro arquivo, tá vendo? Gera template 2020, muito bem. É deste arquivo que eu desejo importar os padrões de projeto. Então este está aberto e o novo projeto também. Então eu venho Transfer Project Standards, ou transferir padrões de projeto, copiar a partir de, aqui está, e aqui estão as categorias. Ele está dizendo que vai importar as famílias de anotação, as computações de área e volume, os estilos de setas, as chamadas de detalhe, os padrões de chamadas de detalhes, os estilos de dimensionamento. Tudo isso eu não vou precisar criar novamente, eu posso importar do arquivo anterior. Os materiais, os tipos de telhado, os tipos de forro, os tipos de texto, vários tipos. Ok? Vou dar um ok aqui e aguardar um minutinho. Vai fazer um processo. Ele pergunta, ele informa que no meu arquivo já existem algumas coisas que existem também no outro. Qual que deve prevalecer? Eu vou pedir que apenas os novos permaneçam. Ele vai importar e substituir os novos aqui. Esse processo vai correr aqui embaixo, uns segundinhos. Pronto. Agora olha só, se eu pedir aqui a criação de uma parede, eu já possuo aqui todos aqueles itens que lá estavam. Percebe? Percebe? Todos esses itens já foram importados. Se eu criar uma parede aqui e for criar um estilo de dimensão para ela, ou fazer uma cota, eu posso cotá-la, e posso também utilizar qualquer estilo que eu já tinha criado anteriormente. Que também foram importados do arquivo anterior. Preciso ajustar as unidades desse arquivo, né? O outro estava em metros, esse está em milímetros. Isso é tranquilo, faço rapidamente. Preciso configurar as casas decimais também que estão mal configuradas. 2 casas decimais é bastante. E ok, eu diria a você que esse método serve para importar alguns padrões do outro projeto essenciais. Esse processo serve para importar alguns padrões essenciais do projeto, mas ele não importa todos os elementos. Por exemplo, os níveis que existiam naquele outro arquivo não foram importados, os tipos de folhas não foram importados e outros elementos que já poderiam ser importados e já serviriam para este novo projeto não foram importados. Bem, para esse tipo de elementos nós vamos ter que utilizar um processo um pouco diferente. Vou fechar esse arquivo e queria chamar sua atenção para um detalhe. Quando você solicita um novo arquivo,
ele pergunta qual o arquivo template que você quer utilizar de base. E aqui você pode usar alguns templates que servem de base para o seu novo projeto. E esses templates são elementos pré-configurados que já vão nascer com um arquivo em branco. O arquivo vai vir em branco, porém ele terá elementos pré-configurados e pré-criados, não é? Vou cancelar aqui. Eu posso utilizar então esse projeto para gerar um novo template, né? Posso usar esse projeto para gerar um novo template. Essa é a minha intenção. Eu peguei o projeto, salvei ele como gera template 2020, que eu vou criar um template para fazer uso ao longo desse ano. E isso aqui já é uma cópia do meu projeto, importante te dizer isso. Isso aqui é uma cópia do meu projeto, né? O arquivo original está guardado, seguro. Eu criei essa cópia para eu poder, a partir dessa cópia, gerar um template. Qual é esse processo? Esse processo é um pouco mais trabalhoso. Eu teria que vir aqui na visualização tridimensional do projeto e começar a apagar elementos. Eu começo apagando todos os elementos construtivos porque no meu novo arquivo esses elementos construtivos não têm relevância, né? Eu não preciso tê-los no meu novo projeto, mas o que eu quero manter são os níveis, são os elementos e tudo mais. Então, começando pela vista 3D, eu apago todos os elementos, quero me certificar que não tem nada oculto também. Preciso apagar tudo isso precisa desaparecer. Nada oculto, começo pela vista 3D. Depois eu devo passar pelas plantas, né? Então teria que ir passando planta por planta. Os eixos eu não quero que apareçam no novo arquivo, no novo template. Vou apagar esses eixos também, os planos de referência. Se as vistas eu quiser que apareçam, eu posso deixá-las permanecer. Aqui são os elementos invisíveis de projeto, alguns outros itens. Eu vou apagando todos esses elementos. Algumas vistas ele está apagando também. Você precisa selecionar aquilo que você deseja apagar ou não. Eu estou apagando aqui um conjunto de vistas que não me interessa, as linhas de nível, algumas elevações, e faço esse processo em todas as plantas. É bom conferir se não há nada fora das visualizações cropadas, né, dos recortes de vista. Ok, esses níveis eu posso deixá-los, eles serão talvez interessantes. Estou passando item por item, apagando os elementos. Dessa forma eu vou conseguir que outros elementos permaneçam criados. Esse trabalho não é algo que você vai fazer sempre, né? De quando em quando você vai criar um template, atualizar os seus elementos. Você pode ir aos poucos, num intervalo, digamos aí de 6 meses, por exemplo. Você pode ir somando elementos de um projeto no outro através do processo de transferência de parâmetros que nós vimos anteriormente aqui, né, no Transfer Project Standards. E depois de um tempo você pode gerar o seu template, né? Dá uma olhada nas plantas de forro, passando por todas elas aqui, eliminando isso, ok, quase acabando já. Outro conjunto de seeding plans. Vou desabilitar o Crop View, Crop Region, para ter certeza que eu estou pegando todos os elementos. Aqui tem mais coisas, ó. O duplo clique no mouse ajuda você a colocar tudo na tela. Salvando o meu projeto. Prosseguindo. Dá uma olhada nas vistas. Essa vista pode ser mantida, não tem nada a mostrar. Ok. Plantas de área. Se possuem alguma informação, vou deletá-las. Deletando todas essas informações diárias. Dá um pouco mais de trabalho esse processo, certo? Mas ele fica mais completo. Legenda de forros, por exemplo, é algo que eu posso deixar, pode ser necessário em outros projetos. As minhas legendas de paredes eu posso deixar, pode ser necessário em outros projetos. Aqui também elementos de elétrica eu posso deixar. Algumas tabelas, essas tabelas também posso deixá-las, se por acaso forem úteis para alguma coisa. As folhas, eu já posso deixar aqui as folhas que eu queira que apareçam, né?
Aliás, que vista é essa? Vamos apagar esses elementos aqui. Chamadas de detalhe. Por exemplo, eu posso deixar essa folha, planta de forro. Eu vou eliminar essas folhas aqui. E a folha de anteprojeto também vou eliminar. Digamos que eu quisesse deixar apenas aquelas duas folhas, né? Ok. Bom, estou mantendo aqui uma série de coisas, né? Por exemplo, o conjunto de folhas, por exemplo, através da transferência de padrões de projeto, nós não havíamos conseguido. Seria interessante também a gente criar alguns níveis que pudessem ser criados, né? Na verdade, já pudessem aparecer com um novo projeto. Aqui eu já tenho uma série de níveis criados, né? Poderia utilizá-los aqui de alguma forma, reposicionando esses níveis. Aliás, vou fazer uma exclusão de alguns níveis aqui. Olha só, eu criei uma elevação para poder verificar os níveis que existem. Criei uma elevação aqui através de uma planta. Então aqui tem alguns elementos que não me interessam. Tem um plano de referência. Digamos aqui que eu quisesse deixar apenas o nível inferior. Estou fazendo eliminação de níveis. Deixar o nível superior, inferior, superior. E vou deixar o nível inferior, superior, vou chamar isso aqui de topo. Vou deixar 3 níveis criados aqui, que podem servir de parâmetro para o meu novo projeto. Obviamente que eu posso alterar esses níveis depois disso, eu já terei eles prontos já no meu template. E eu posso eliminar também algumas plantas, né, que já não me interessam mais, já não estão associadas a níveis. Observando aqui, por exemplo, eu tenho um nível inferior, esse inferior 100.51 eu vou manter. Esse inferior 100.51 é o que me interessa. Não tem mais nenhum inferior. O superior que me importa é o 104.84. O superior 105 não me importa, eu vou deletá-lo. Galeria não me importa, eu vou deletá-lo. Superior 105 também não me importa, eu vou deletá-lo. Esse também não me importa. E esse também não me importa. 100.51, galeria também não me importa. O que ocorre aqui é interessante que eu tenho os níveis criados superior e topo, mas não foram criadas plantas para eles, né? Eles eram apenas níveis de referência. Eu vou aproveitar e vou criar plantas para níveis que foram criados sem plantas. Não sei se você já reparou, sempre que você pede a criação de um nível, você tem a opção de criar uma planta dele ou não, né? Se você deixa essa opção marcada, sempre que você cria um nível, surge uma planta correspondente a ele. Se você cria sem esse item marcado, você só cria o nível e não cria as plantas. Foi isso que ocorreu com esses 2 níveis aqui. Foram criados os níveis, mas não foram criadas plantas. Eu posso também, de níveis que não possuem plantas, criar plantas. Eu posso então ir até a aba View. Na aba View eu tenho Plan Views. Vou escolher ou vistas de planta. Eu vou escrever a opção planta ou for plants. E aqui eu vou dizer, olha, ele me mostra nessa lista o elemento topo, não existe planta, então eu quero criar uma planta para ele. Criou a planta para topo. Note que agora ele fica azul, ele funciona como um link, né? E a planta topo foi criada. Novamente, vistas de planta, planta. Eu venho aqui em superior. Superior é um elemento que só existe o nível, mas não existe a planta. Então eu vou dar um OK aqui e ele vai criar também a planta superior. Então agora para esses 3 níveis eu tenho 3 plantas, ok? Vou fazer o mesmo aqui em plantas de forro. Vou deletar esse elemento. Superior 105 não me importa, não me interessa. Galeria 108 não me importa, delete. E inferior 100.51 me importa. Vamos criar agora as plantas de forro para superior e topo. Mesmo processo, venho em vistas de planta, porém venho em plantas refletidas de forro de teto, né? Reflected Ceiling Plants. Pego aqui, vou pegar topo, quero criar uma planta. Criou uma planta de forro para esse elemento topo e uma planta de forro para o elemento superior. Superior 104.84. Ok. Ótimo. Aqui está tudo isso.
Beleza, tenho aqui então os níveis criados, já tenho elementos suficientes para o meu template, certo? Não tenho nenhum prédio existente aí, tenho só os níveis do meu interesse e os elementos restantes serão úteis para o meu template. Veja, eu ainda estou trabalhando com o arquivo RVT, ainda é o arquivo Revit, certo? Vou salvá-lo e nesse momento eu vou salvá-lo agora como um template. Então, aguardando o momento de salvamento dele aqui. Ok, File, Arquivo, Salvar como Template. Quando é projeto, a extensão é RVT. Quando é template, será uma extensão RTE. Vou salvar esse template, vou salvar já na minha pastinha de templates aqui. Vou chamar ele de Template Geral RMA 2020, ok? Vou salvá-lo. Ele está sendo salvo como template 2020. Dessa forma, quando eu solicitar um novo arquivo, eu poderei solicitar esse template como base. Ou seja, eu vou solicitar um novo arquivo RVT normal, porém eu poderei selecionar o arquivo template 2020 para servir de base e criar um novo arquivo de Revit com todos esses elementos carregados anteriormente. Perfeito. Arquivo Revit Template salvo, Template Geral RMA 2020 foi o nome que eu escolhi. Vou fechar este elemento, vou fechar todos esses elementos, fechando tudo que eu abri preciso fechar agora, as legendas, fechando as vistas tridimensionais. Ok, fechei o arquivo. Agora sim eu vou começar um novo quê? Um novo projeto. Um novo projeto baseado em qual template? Vou procurar aqui, ó, Browse. Na minha pasta de templates, onde eu salvei aqueles templates, eu tenho aqui o template geral RMA 2020, ok? Que será o template que servirá de base para os meus próximos projetos. Vou abrir, ok. Ótimo, posso começar um novo projeto, por exemplo, na planta de piso, e agora todos os elementos estarão carregados conforme o projeto anterior. As folhas já estarão prontas, também posso utilizá-las ou substituí-las. Os níveis já estão criados. Eu tenho um novo arquivo para agora salvar como arquivo Revit, voltando para a pasta de trabalhos e certamente salvando esse arquivo agora para um próximo cliente ou projeto. É isso aí. Aqui é Rogério Martins, direto ao